Hoje eu recebo aqui no Rio ETEC o Bruno Pinot, que é presidente do Clube de Criação do Rio de Janeiro e sócio da agência BRIC. Bruno é um especialista em inovação e um apaixonado pela indústria criativa, duas vocações da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, um prazer estar aqui. Barato voltar a conversar, né? A gente se conhece de trocas de mensagens ainda em ambientes que não eram nem tão desenvolvidos quanto são hoje, né? E já mostrava assim, a vocação a vocação que a cidade ou que até o brasileiro tem com esse ambiente digital, né? Somos muito afeitos a testar, né? Realmente o brasileiro gosta de fuçar tecnologia, né? Não fica intimidado. Né? Todos os países ficam impressionados com a nossa curva de aprendizado, como é rápida, como as coisas que dão certo dão rápido certo aqui. Isso. Então é uma grande vocação mesmo. Mas aí, vamos falar de você. Como é que você se envolveu com o tema inovação? Desde quando? Pequeno? Curtia? Eu sei que agora você vai contar mais pra frente, mas assim, de onde vem isso? É de família? É seu mesmo? É de irmão, irmã? Quando eu era pequeno, é muito engraçado isso, e eu nunca tinha refletido tanto sobre isso, mas quando eu era pequeno eu lembro que eu escrevi um livro, que era uma história. E eu escrevi, mais velho eu vi que eram 2 páginas só. Mas eu lembro que eu me dediquei muito, eu escrevi, e o nome da história era O Ser Inventor. E eu me apaixonei por aquela história e por aquela sensação de combinar coisas e transformar coisas e fazer coisas virarem outras e resolver problemas a partir disso. E acabou que a vida acabou me colocando num lugar parecido com esse, né? O ofício do criativo de propaganda nada mais é do que resolver problemas, criar maneiras novas de resolver os mesmos problemas que todo ano existem, né? Eu brinco lá na agência que a gente é um pouco do contrário do capitalista normal, né? Que o cara tem uma invenção e depois ele reproduz e copia aquilo o resto da vida e faz a vida tranquila. A gente, a cada dia, a gente tem que ter essa invenção, porque amanhã ela já não funciona mais, você tem que fazer outra. Não tem escala nenhuma, né? Não tem nem não tem escala e nem duração, né? Exatamente. É interessante. Vamos falar então de publicidade, que é onde você está na maioria do seu tempo, né? Como você acha que a publicidade está encarando os novos desafios que vêm como tecnologia, desde streaming, inteligência artificial, filmagens com drones? Como tá, assim, como é que você avalia? Você que é um cara que gosta, nós lembramos aqui que você já estava lá na frente com um aplicativo, quero que você conte qual era a história desse aplicativo, iSofá, que, né, rodou o mundo, né, foi muito pioneiro, e eu fui um dos que testaram e curti muito quando soube que era um brasileiro, e ele me convidou para testar, fiquei muito feliz. Então fala um pouco sobre o panorama da publicidade, com as novas tecnologias, novas mídias, influenciadores, essas coisas, e esse teu lado aí, professor Pardal. Vamos lá, vamos tentar separar essas duas aqui, são 2 perguntas que, assim, com respostas apaixonadas, né? A propaganda, eu acho que ela vive eternamente esse momento de estar se renovando, né? Se você parar em propaganda, você já está andando para trás. Então ela é muito efêmera, ela é um fogo de palha. Se você não estiver constantemente provocando mudança, alimentando ela com mudança, com inovação, ela vive outra coisa. E aí a gente vive não vou dizer de fogo de palha e fogo de palha, de moda em moda, mas hoje, por exemplo, a moda, a atenção é para os influencers, né? Mas já foi para a mala direta, já foi para a mídia digital, já foi para as agências web, e agora está nos influenciadores, está todo mundo exatamente entendendo qual é a parte boa, qual é a parte ruim, porque no final das contas está sempre na mesma. É uma atividade complexa, não existe um ponto de contato, né? O influenciador é um ponto de contato, mas a marca tem que estar em todos os pontos de contato, e ela tem que ter um trilho, ela tem que ter uma narrativa. Então, o melhor lugar para lidar com a complexidade da propaganda ainda é a agência. Então, muita gente fala, a agência morreu, a agência acabou. Eu acho que com todos esses testes, o que acontece é que a agência está cada vez saindo mais forte, porque cai uma receita cai depois da outra e a agência continua lá, mantendo suas marcas, criando consistência, falando de verdade com consumidores, criando relacionamentos duradouros. Então, é uma atividade que em si
você tem que gostar muito, porque senão ela gira rápido demais, né? E ela não Você tem uma acompanha, constância. é. Exatamente, ela não tem uma constância. E eu gosto da novidade, né? Por exemplo, eu estava falando outro dia sobre isso, que cada profissão tem o cinema, por exemplo, a propaganda tem o dinamismo, a velocidade, ou a mudança, o tempo todo muda, às vezes o cliente muda, ou está tudo certo, vai acontecer e muda de novo. Então, assim, é sobre mudança. O cinema é incrível também, mas ele demora 10 anos, né? Então, assim, puta, eu não conseguiria esperar 10 anos, então eu prefiro, vamos voltar para cá e vamos para... Você falou do isofá, eu gosto muito de fazer coisas, né? A minha mini bio no Twitter, desde séculos atrás, curto fazer coisas. E sempre foi isso. Então, eu tenho uma produtora de curtas-metragens também, que foi quem acabou bancando o isofá, né? Essa experiência. Então, a origem do isofá, na verdade, foi a Fim de Semana Pictures, que foi o cinema 3D. Em 2000 e... 5, 6? Não, na verdade, em 98, Nossa. eu resolvi fazer cinema 3D. Queria fazer cinema 3D, para isso eu precisava comprar 2 câmeras. Então, eu comprei, tava viajando de férias, comprei 2 câmeras iguais, Sony, trouxe para cá e eu precisava aprender a editar para poder editar os filmes em 3D. Então, eu comecei a fazer papel e caneta, pelo menos eram baratos, já tinha câmera. Comecei a escrever, tirei férias e passei 30 dias escrevendo. Escrevi, sei lá, 50 sinopses. Peguei a primeira e começamos a filmar. E é o único que a gente não terminou até hoje, chama Maria Vil e Matador. E é muito divertido, é um matador que chega em casa e tem que lidar com a mulher ciumenta e ele não pode dizer o que ele estava fazendo. Então ele fica nesse conflito. E aí, putz, era complicado demais, não conseguimos terminar. Fizemos o segundo, que era simples, chamava Mindinho, e ele foi menção honrosa no Festival do Minuto. Então a gente ganhou os direitos autorais, filmamos o segundo, que foi o Só para Moças, que foi chamado para o Canal Brasil, e os direitos autorais pagaram o terceiro. Aí a Fundação Roberto Marinho resolveu encomendar um filme para gente. Aí uma produtora, a gente filmou 21 comerciais no ano. Então eu ganhei um dinheiro que eu troquei meu carro, comprei um sofá e falei, eu preciso aplicar isso em algum lugar, senão eu vou torrar esse negócio todo e não vou construir nada com isso. E aí chamei um time de desenvolvedores para fazer o que eu já estava fazendo em 2008, que era, eu via o YouTube ligado na minha televisão e eu achava aquela coisa mais incrível do Olha mundo. só. Então eu levantava do sofá, ia lá e passava para o próximo, sentava de novo e no final eu ia lá de novo e aquilo estava me dando dor na coluna. Cara, Aí é eu o que a comprei um gente faz mouse. hoje em dia totalmente, né? Então, só que a gente fazia no manual naquela época. Aham. Então eu comprei um mouse sem fio e eu ficava passando e no final a minha sensação é que a minha internet era movida a manivela. Não existia autoplay no YouTube. O autoplay do Globoplay apareceu porque a gente já conhecia o isofá e a gente junto trocando ideia, passei a ideia para eles. Porque o autoplay do YouTube veio depois da Globoplay, que veio depois do isofá. Que era só um conforto. Eu não quero botar a mão no computador. Me passa as coisas que são mais legais, deixa rolando. E orcei com os caras falaram, pô, essa ideia é tão legal, vamos virar sócio em vez de eu orçar para vocês. E assim fizemos o sofá. E era um pessoal de fora, eram uns tchecos, não tinha uma história Não, tinha assim, era eu no Rio, o Ricardo Câmara em Nova York, um russo e um cara no Rio Grande do Sul. E era um auê, depois enfim, mas variou muito. A gente teve muitos programadores. Já tipo, programar desenvolver no Brasil é uma atividade já, uma aventura por si só, né? Eu já tive código sequestrado, já tive ameaça de não vou te entregar se você não me der mais o dobro de não sei o que lá. Mas mesmo assim, enfim, aprendi muito no fim das contas com o sofá. Quando a gente lançou, a gente não esperava, né? De repente, o mundo inteiro estava falando, saiu no New York Times. Meu pai me ligou querendo saber o que eu entender melhor. Pela primeira vez, estava todo orgulhoso do que eu fazia. Porque meu pai queria que eu tivesse feito direito. E, na verdade, o direito dele, a minha família toda é de advogados, né? Lá em casa, se você não tiver um bom argumento, você não almoça, né? Você não almoçava. Então, foi muito bom na propaganda também, né? Que se você não tiver um bom argumento, se você não souber se colocar no lugar do outro para conversar com ele nos termos dele, você também não almoça. Né? Então, essas coisas acabaram montando esse cara que fica brincando de coisas diferentes. Então, é muito engraçado porque, por exemplo, a Fim de Semana Pictures, que a gente lidava como um brinquedo e tinha uma estética limitada, hoje é a estética da internet, do TikTok, qual é o WeChat, não, qual é o outro que chegou agora? Aquele... Que é legal também, porque Kawaii, né? Exatamente. Então, aquela estética virou, na verdade, um empoderamento de uma galera
poder falar sobre ela mesma. Então, Isso em 2000 por aí, né? Exatamente, 2008 a 2000, eu tirei ele do ar em 2023. É mesmo? Que eu ficava assim, não, o YouTube vai olhar, vai acabar com a gente. Aí eu via numa palestra do YouTube, os caras preocupados em pagar o buraco negro dos servidores deles, só querendo saber como é que eles rentabilizavam aquilo. Eu falei, não, esses caras não estão preocupados com a gente tão cedo. Aí continuava fazendo mais um pouco, até que veio o TikTok, Entendi. porque era muito parecido. A única diferença do TikTok para o Sofá, porque assim, naquela época o YouTube era um pouquinho de vídeo, era uma ilha de vídeo cercada de texto por tudo quanto era lado, era muito mal aproveitado o espaço. Nunca foi tela cheia, né? Virou tela cheia muito depois. Então o Sofá abria em tela cheia e você poderia demandar em gavetas, tinha todas as informações que tinha, só que o privilégio era ver vídeo. E era ver vídeo confortável, você não precisava fazer nada. Ele passava sozinho. E Eu me lembro que você falou, é para ficar, né? Deixar o rolando. mundo apresentável. Mas não tinha nenhuma inteligência artificial para te entregar aquilo, tinha né? Um início de algoritmo. Tá. Tinha um algoritmo lá que era a base não era saber o que você gosta. Era tentar entender o que a humanidade gosta e te entregar o mais legal. Entendi. Então, porque isso era uma briga que a gente estava com tinham outros concorrentes na época, né? A gente lançou, depois apareceu um que era ITV, apareceram vários outros, e foi uma coisa que sempre apareceu um espanhol também, e uma coisa que a gente tinha muito clara, assim, eu não quero uma coisa que me bitole nas coisas que eu gosto. Eu lembro que você falou isso. Eu quero exatamente. Tá aberto para o desconhecido. Me mostra o desconhecido. E hoje os algoritmos fazem o contrário, né? Eles te entregam cada vez mais do mesmo. E né? olha o que está acontecendo e que as pessoas estão começando a sentir. A gente está devagarzinho matando várias culturas, porque a gente não tem mais um comportamento comum. Né? Antigamente, você, por exemplo, as séries que fazem esse papel cada vez estão mais raras, né? Você não vê mais o Game of Thrones que parava todo mundo, Lost que parava todo mundo. Tá cada vez mais raro um blockbuster desse. O seu YouTube é diferente do meu, o seu Netflix é diferente do meu, daqui a pouco o seu Instagram é completamente diferente do meu. A gente tem poucas experiências em comum. A experiência em comum sobra o outdoor na rua, a televisão aberta, são alguns canais que você tem com públicos parecidos, mas aquela coisa de comentar com o outro que ficou restrita a eventos, a experiência comum, a gente não tem mais. Então a gente está começando até a sentir falta disso. O Rio, né, porque é carente de um monte de coisa, é muito interessante. Pelo CCRJ, quando a gente faz alguma coisa nesse sentido gregário, como é legal e como tem receptividade, que é muito diferente antigamente. Antigamente, não, mais um evento, não, mais um negócio, mais uma coisa. Tá voltando essa coisa da celebração coletiva, né? Gente, e ao vivo, né? O tá junto, Isso, né? tá junto. Eu adoro home office, tá? Eu quero falar aqui para todo mundo. Eu amo home office. Eu teria morrido sem saber o que é acordar de manhã, tomar café da manhã com meu filho, estar trabalhando, ele passar correndo, mandar um beijo assim e continuar. É muito incrível. Mas, então assim, eu advogo a favor do home office. Mas fica meio... Faz falta também o contato, a troca. Eu acho legal a coisa híbrida, acho 3x2, 2x3. Mas vamos avançar aqui. Quero falar sobre criatividade. Não, e que fim levou, então, o Sofá? Então, na verdade, ele estava à frente do tempo, né? Ele veio antes da hora, sem uma como é que se diz? Não tinha no país não é uma indústria de base ou um network capaz de absorver um ecossistema, é a melhor palavra. Né? Hoje em dia você tem um ecossistema de venture capital. Tem outro. Eu não estava preparado também, eu era um garotão, tinha 20 e poucos anos, amarradão, querendo me divertir. Tem outra iniciativa que veio antes do YouTube, chamada Videolog.tv, não sei se você lembra. Eles que lançaram o Edson Mackenzie. O Edson Mackenzie. Que também vieram antes do tempo, né? Mesma coisa, a gente foi parceiro ali, a gente competia e se admirava o tempo todo. Depois tomamos rumos diferentes, nos encontramos, é sempre uma festa, mas a gente viveu todas essas dificuldades aí juntos. Era muito interessante. Mudou muito, né? Hoje a gente já tem mais esse ecossistema está bastante desenvolvido, mas vamos falar sobre a criatividade, que tem sempre essa história. É 90% em transpiração e 10% em inspiração. O que você acha disso?
Então, tem duas respostas para aí. Uma é, com certeza, é 90% transpiração. Eu botaria até 95% transpiração e 10% inspiração. 5%. Ah, sim, coisa, né? 5%. Eu roubei. Mas o criativo cria coisas... Mundos paralelos. Né? Exatamente. Não, a É gente uma faz coisas matemática aparecer. diferente. Não, você cria valor, né? Nosso objetivo é criar valor. Você misturar duas coisas e transformar numa melhor. Mas assim, eu acho que a criatividade sempre parte de um problema. E é muito interessante que tem muito a ver também com a atitude que você tem em relação àquele problema. Você tem um problema, você pode reclamar sobre ele e passar a sua vida inteira reclamando sobre ele. Ou você pode decidir fazer alguma coisa. E aí eu acho que até, eu vou antecipar, mas eu acho que isso tem muito a ver com o astral do Rio hoje em dia. Sabe? Tá todo mundo reclamando do problema e pouca gente está escolhendo fazer alguma coisa em relação a isso. Então eu acho que o carioca tem uma cultura não sei se porque já foi... Eu costumo definir o carioca, o Rio de Janeiro, né? Como aquele coroa bonitão, bem-sucedido, tá rico, tomando drink lá no Tá com sofá a vida dele, ganha, do né? lado da piscina, tá tranquilo. Tem que pegar, dar 2 tapas na cara, botar na academia e mandar produzir, mandar rodar, fazer o Rio circular. Ninguém tem dúvida que tem tudo aqui, mas não está acontecendo. E acho que não está acontecendo porque o carioca prefere reclamar do que fazer alguma coisa. Aí lá no CCRJ a gente fez uma música, aí botamos todas as reclamações da indústria da criação, da indústria criativa já pronta, se quiser só cantar, e aí vamos fazer alguma coisa. Então a gente está muito nessa vibe de cortar um pouco na raiz e ver o que a gente pode fazer. E estamos mexendo, estamos... Engraçado, eu fui parar nessa resposta por outra pergunta, né? Não, tudo bem, tudo bem. Mas respondendo, voltando lá, então, só para não deixar o hiato, eu acho que é 95% transpiração, 5% inspiração, e em todos os casos é estar aberto e disposto a fazer alguma coisa. Senão simplesmente não vai acontecer. E a inovação, assim, como a gente chega na inovação? Existe uma metodologia? Qual é a sua metodologia? É também isso, 95% e cai dentro? Ou é um problema que surge? Como vem a inovação para você? Acho que toda inovação vem a partir do problema. Quando o Homem da Caverna inventou o fogo, certamente eles não pararam e falaram assim, pô, vamos botar um foguinho aqui para aquecer a galera? Provavelmente a galera, o bicho tá pegando, tá frio pra caramba, tem um monte de bicho Já lá, vamos fazer alguma coisa. Arrasta esse negócio aí que eu vi um brilhinho. Então, assim, a inovação é exatamente não deixar o problema parar você e ter alguma atitude em relação a ele. O que a gente pode fazer? Não dá para fazer tudo, às vezes você não tem recursos para fazer o que você gostaria. E quando você tem um objetivo e não tem recursos para chegar nele, você precisa de uma ideia. Então, a equação está aí. É como é que você monta. E aí eu aprendi muito Engraçado, eu aprendi muito sobre a criatividade com o Big Data. Porque a maneira como o sistema da máquina é organizado é exatamente a mesma maneira que a gente resolve os nossos problemas. Então, você tem uma etapa de coleta de dados, que na máquina é o data lake, a gente fica sabendo do problema, a gente vai entender quais são os objetos envolvidos, o que é. Tem uma etapa de combinações aleatórias, que é o nosso brainstorm, você vai testando sem julgamento, e é muito importante você não ter julgamento, porque não é sobre isso. O julgamento fica para uma outra etapa, exatamente para não incomodar essa. Vamos combinar coisas sem sentido. Já tentou de cabeça para baixo, já tentou passar creme de amendoim, já tentou... E não importa se é racional ou se não é racional. E você aprende muito disso com os diretores de arte. Os diretores de arte, eles são 2 hemisférios, né? Tem o racional e tem o mais abstrato. O diretor de arte, às vezes, eles fazem umas conexões que você nem sabe como é que ele chegou lá, mas olha lá, faz todo sentido. Aí vem o redator e faz o raciocínio chegar lá. E essa etapa de não ter julgamento é exatamente para não bloquear esse tipo de raciocínio, que parece que não faz o menor sentido, mas quando você para examinar, tá falando baixinho ali, sabe? Tem uma coisa que falando baixinho ali no meio de um turbilhão de outras coisas, quando você dá atenção. Então, provavelmente, acho que era Einstein que falava, né, que 90% do problema está solucionado quando você equaciona ele no problema. Se você consegue ver o problema, já tem algumas soluções ali para passar. O grande lance é que a maior parte das pessoas para no problema. Porque o problema também te entrega uma justificativa para não continuar. É muito difícil, isso é impossível. Pô, eu faço artes marciais, sempre gostei, eu competi, eu penso até em competir, que é uma responsabilidade, mas penso, por que não? Pensar pode. E tem uma hora, às vezes, na luta, que você toma uma pancada e você cai, e a sua sensação incontrolável é um alívio. Porque você tem uma resposta para não continuar aquele suplício de ficar saindo no braço com outra pessoa.
E eu acho que é muito sobre isso. O que você escolhe fazer quando você encara um problema? Agora eu tenho uma desculpa não continuar. Puta, resolvi um problema, não preciso mais me esforçar. Já está decidido que tem um problema, então não consigo fazer. Ou, vamos equacionar aqui. E pro criativo só sobra esse pedaço, sabe? Todo mundo já percebeu que tem um problema, todo mundo quer fazer alguma coisa, ninguém sabe o que fazer. Toma aí, amigo, tá aqui esse pacote Resolve aqui, esse você pepino resolve aí. aí. Então é muito da natureza do que a gente faz resolver esse tipo de problema. Aí você acaba descobrindo uns atalhos, a experiência te dá... Estratégia, né? Exatamente, a experiência te dá caminhos que você já não precisa mais percorrer, você já vai direto na fonte. Mas basicamente todo mundo passa, não tem nada mais democrático que o problema, né? Todo mundo tem. E me explica qual é o papel do clube de criação, quais são os projetos em andamento, o que está em planejamento e eu vou juntar tudo por causa do nosso tempo. E esse projeto do Defina o Carioca em uma Camisa. Então, vamos lá, vou tentar juntar tudo também. O Clube de Criação, a missão do Clube de Criação é promover talentos e fomentar negócios no Rio de Janeiro. É fazer a máquina Rio de Janeiro rodar melhor. Esse é o papel da criação também em propaganda, né? É acelerar as coisas e fazer amigos. Então, é muito o que a gente quer fazer no Rio de Janeiro. O projeto das camisas, ele se originou exatamente para financiar esse movimento. Então, putz, o Clube de Criação tem 50 anos, ele era muito restrito aos publicitários, ele foi importante na vida de muita gente, mas ninguém tinha ouvido falar do Clube de Criação. E a gente queria amplificar, né? Tem muito mais gente lida com o dilema do papel em branco. Não são só os criativos de propaganda, tem os programadores de tecnologia, os desenvolvedores, as pessoas do marketing, músicos, o cinema, o audiovisual como um todo. Então, assim, a indústria criativa é muito maior do que só propaganda. A gente queria chamar mais gente, trocar mais ideia, fazer um network no Rio capaz de mexer as coisas e fazer essa aceleração, né? Uhum. E aí, em termos de coisas concretas, precisavam de grana, o que a gente vai fazer? Então, como a gente tem muito talento no Rio, chamamos os criativos, os designers do Rio de Janeiro, que é uma galera que tem padrão mundial de entrega, e pedimos, cara, defina o Carioca em uma camisa, em uma t-shirt. Uhum. Conversamos com a reserva, eles abriram a plataforma deles pra gente, então a gente começou a vender o resultado disso. Chamamos para julgar o Antônio Tabet, o Nelson Mota, Marina Lima, Carlos Saldanha, de Era do Gelo, a Joana Mariani, que dirigiu o How to Be a Carioca. Então, uma galera de cariocas exemplares para julgar essas camisas. Escolhemos 0,21 modelos e aí começamos a vender. Fizemos uma campanha, que está rodando a campanha, inclusive. Foi muito legal e a venda dessas camisas gera receita para o clube e para cada um que fez a camisa. Agora, uma fábrica de óculos falou pra gente, pô, se eu tenho uma fábrica de óculos carioquíssima, eu falei, bom, se é carioquíssima, já temos assunto pro clube. Ele falou, a gente queria fazer a mesma coisa. Eu falei, cara, o carioca tem um ponto de vista diferente sobre o mundo, né? Ele vê as coisas de um jeito diferente. Com certeza. Vamos fazer uma linha de óculos escuros, que fale sobre esse ponto de vista do carioca? Então, estamos conversando, fazer uma co-branding também, que é a mesma coisa, de outro jeito. E assim, a gente quer ir trazendo uma outra proposta do clube que a gente falou rapidamente antes e que eu acho que é relevante, que é o seguinte: o clube quer ir buscar aquelas marcas que estão fora da mídia, mas que já fizeram parte da cultura do carioca, sabe? Tem um monte de marca aí que a gente comentava no café da manhã, que a gente falava no clube, que a gente... E que dê essa galera? Tá todo mundo do mesmo tamanho, mandando super bem, conversando com o seu nicho, mas deixou de fazer parte da nossa história. Então, eu estou conversando com os veículos todos, estou tendo muita receptividade, eu estou pedindo para eles um desconto irrecusável para eles voltarem para a mídia, para a gente fazer as coisas acontecerem, para o concorrente deles querer participar dessa festa também. Biscoito Globo, Biscoito Globo. Nossa, eu tenho medo até de citar aqui, porque tem muita gente. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa. Pô. E evento, Bruno? Evento, estão pensando? Então, a gente fez uma... Já que a gente falou que, né, é legal o encontro físico também. Então, eu sou de uma família muito festeira, né? Lá em casa, bateu de carro, todo mundo tá bem, vamos dar uma festa. A gente fez o primeiro Propa Samba, que é, vamos juntar todo mundo num sambinha e a gente conversa, troca ideia, como é que tá aí, você conta como é que tô lá. E o primeiro deu 100 pessoas, foi um barato no meio da floresta. Aí fizemos o segundo no Planetário da Gávea. Pô, também legal. Encheu, foi muito bacana. O terceiro já foi patrocinado pela Orla Rio, foi uma experiência para os criativos na Praia do Leblon, que eu acho que lá Carioca. Foi incrível. E agora de uma rádio já ligou para falar com a gente do próximo. Então, assim...
É a mesma coisa, sabe? Eventos juntam pessoas, pessoas juntas fazem mais coisas acontecem e assim a gente vai mexendo. Eu sou muito recluso, a vida inteira eu fui de criação, a criação você fica na masmorra lá, sai para aprender o que você tem que refazer, volta lá e refaz de novo. E agora eu tô saindo um pouco por causa do clube e é muito gratificante, muito legal ver que tá todo mundo um pouco carente disso, né? E vamos nos ajudar. Ontem a gente estava na Firjan e eu vi uma coisa que me bateu muito forte, que eu acho muito verdade. O carioca, no fim das contas, eu acho que tem tanta oferta de iniciativa que poucas cristalizam. Então ele é pouco gregário nesse sentido, né? Não tem pautas em comum. Então isso até justificou uma união que a gente fez entre o Clube de Criação, a ABMN, que é a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, e o Grupo de Mídia do Rio de Janeiro. A gente montou vamos ter uma sede agora lá no Arca Hub, que é exatamente para ficar perto da galera que está inovando, para ficar dentro das conversas de inovação e para a gente juntar mais gente com uma pauta em comum. Acho que todo mundo, a indústria criativa é um dos pilares do Rio de Janeiro, né? Com certeza. Então, acho que é do interesse de todos que a gente troque mais, principalmente para a gente conhecer possibilidades. Eu tenho os veículos que querem mostrar os formatos diferenciados. Eu tenho os criativos que querem conhecer os formatos diferenciados para não ficar testando um monte de coisa para fazer diferente sem conseguir e no final não consegue. Então, a gente tem que conversar. Então, estamos arrumando exatamente pontos de encontro, excursões. Fazer esse match, né? Vamos fazer um Carioca Tour de possibilidades, o CCRJ Tour de possibilidades com veículos, para todo mundo ficar sabendo, tem coisas novas, todo mundo quer fazer. Falta esse pegar no tranco, parece, né? Tem tudo no Rio. Tem 5 bilhões no futebol, 3 bilhões no carnaval, 331 bilhões de PIB. E tá todo mundo se queixando do que exatamente? Tá errado, alguma coisa tá errada. É um problema que o Bruno Pinot, presidente do Clube de Criação do Rio de Janeiro, está empenhado em resolver. Muito obrigado pela sua participação, muito legal essas iniciativas. Quero ser chamado para essa próxima encontro aí de vocês. Com certeza. E quero curtir. E a gente volta na semana que vem com mais um O Rio é Tech.